Bom, queridos, quem está acompanhando a nossa refutação ao que nos acusam, né, o sistema religioso de sermos uma heresia, porque anunciamos que a ressurreição dos mortos já é passado, ou seja, que já aconteceu. Então, eles, lá do cristianismo tradicional, usam os textos de 2 Timóteo, capítulo 2, dizendo que nós somos aqueles que Paulo repreendeu naqueles dias, que Paulo chamou de herege. Eu falo de duas figuras, Himeneu e Fileto. Então estamos apresentando a refutação e provando que o problema entre Paulo e Himeneu não foi por causa da ordem da natureza da ressurreição dos mortos, porque segundo a visão judaica sobre ressurreição, ambos compartilhavam da mesma visão. Quem viu a primeira parte vai entender muito bem o que estou falando. E eu também provei que a questão da ressurreição entre Paulo e Himeneu foi temporal, ou seja, uma questão de tempo, porque naqueles dias ainda de fato não havia ocorrido a ressurreição dos mortos, apontado por nós como sendo a queda do templo no ano 70 depois de Cristo, naquela guerra que houve entre romanos e judeus. E na terceira parte, pudemos estudar um pouco sobre os textos de 2 Timóteo, o contexto, e começamos a fazer uma exegese. E Paulo, nessa fala do versículo 19 de 2 Timóteo, ele cita Números, capítulo 16. Logo diante desta afirmação, fomos analisar Números, capítulo 16, que trata ali da rebelião de Coré contra Moisés, um ato que desafiou a autoridade de Moisés. Vimos que isso se parece muito com a posição dos judeus gnósticos daqueles dias de Paulo, que volta e meia ele tinha problema com estes, e isto é, dentro dos escritos de Paulo nós vemos isso várias e várias vezes. Mostrei como os judeus gnósticos pensavam a nova aliança e insinuei que Himeneu e Fileto pudessem ser gnósticos. E também notamos que havia um problema de ordem de filiação, ou seja, além da autoridade de Paulo que estava sendo questionada, também havia a questão de identidade. E ficou faltando para fechar o segundo ponto dessa exegese que estamos fazendo do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, justamente essa parte, em analisar o que houve ali em Números, capítulo 16. Para assim passarmos para o terceiro ponto, em que voltaremos à questão do tempo e da natureza da ressurreição, e se concentrará em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Este estudo das 70 semanas provará que a ressurreição dos mortos deveria ocorrer no final do mundo da antiga aliança de Israel, em 70 depois de Cristo, e não nos dias de hoje, como pregam e ensina o cristianismo tradicional. Mas antes vamos resolver a questão da filiação sobre a identidade citada por Paulo ao repreender Himeneu e Fileto? Vamos nessa? Vem pra graça que eu vou tentar te explicar. Agora é a hora da palavra. Bom, antes da gente prosseguir no fechamento aí desse ponto 12, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, comente à vontade, compartilhe essa mensagem nos grupos que você pertence, se você achar que é necessário, eu com certeza indico você a fazer isto, ou então se você quiser que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta, é só você tocar esse sininho aí, tá bom, queridos? Vamos então fechar esse ponto? Eu vou mostrar o versículo, nós mostramos isso na outra parte, na terceira parte, em que Paulo, usando a interpretação chamada Midrash, que é a forma como os judeus interpretavam os textos da Torá naqueles dias, em que está sendo escrito, 2 Timóteo, capítulo 2, e Paulo, sendo conhecedor desta forma, diz no verso 19 aí, que vai aparecer para vocês, do capítulo 2 de 2 Timóteo. Então eu não vou ler, os abençoados já estão familiarizados com isto, mas eu deixei essa parte ali em maiúsculos para vocês prestarem atenção. Olha, Paulo cita ali Números capítulo 16. E Paulo, quando chama esse contexto, nós precisamos analisar sobre o ponto de vista de filiação. Porque é este o problema que está acontecendo aí, e vocês vão entender depois desta análise que eu vou fazer. Olha, quando houve a rebelião de Coré no deserto, registrada aí em Números 16, nós notamos que Moisés, ao saber da ação envolvendo Coré, diz que Deus resolveria essa questão. Deus resolveria essa questão de filiação e provaria para todos quem é o líder que ele escolhera. Vamos acompanhar Moisés agora, lá em Números, capítulo 16, versículo 29, aqui começa o nosso passeio, vamos usar bastante as escrituras, ainda bem. Moisés se pronuncia ali, diz assim, olha, se esses homens morrerem naturalmente, como todos os homens, ou se forem visitados pelo destino comum de todos os homens, então o Senhor não me enviou. Essa era a prova que Moisés fez ali. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra abrir a boca e os engole com tudo o que lhes pertence, e eles forem vivos para o poço, então vocês entenderão que esses homens rejeitaram o Senhor. Então, é quase que um desafio, uma sugestão de Moisés para provar ao povo que Moisés era o escolhido. E no verso 5, Moisés também havia acrescentado isso aqui, eu vou colocar para vocês, diz o texto ali. E o Senhor mostrará quem é dele e quem é santo. Moisés diz que o Senhor resolveria a questão sobre a identidade de seus escolhidos, trazendo julgamento sobre os rebeldes. Irmãos, agora preste muita atenção. Essa questão de filiação de Deus é o problema central do Novo Testamento. Nós encontramos em vários textos do Novo Testamento
Como, por exemplo, no ministério de João Batista, lá em Mateus capítulo 3. Essa passagem mostra quando João pregava o arrependimento e batizava no deserto. Muitos saíam de Jerusalém, das cidades, e iam ouvir João, o que ele tinha para dizer. E havia entre essas pessoas um grupo de fariseus e saduceus que se dirigiram a ele para se batizar. E João castigou os hipócritas fariseus e saduceus que vieram a ele, dizendo isso aqui, olha, Mateus capítulo 3, versículo 7. Ou seja, João Batista dá uma paulada neles, olha. Diz ali o texto, quem os advertiu para fugirem da ira que está por vir? E não pense dentro de si mesmos para que possam dizer, somos descendentes de Abraão. Olha a palavra. Pois eu vos digo que Deus pode destes mesmos pedras suscitar filhos a Abraão. Essa declaração de João sobre a questão da descendência, combinada com seu aviso sobre o julgamento iminente, só podia presagiar um futuro horrível para a nação. A ira que havia de vir não era nada menos que o grande e terrível dia do Senhor, que Elias, encarnado de João, deveria proclamar a Israel, lá escrito na profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Irmãos, isso aí é a ira que havia de vir, que Paulo, lá em Tessalonicenses, mais precisamente na primeira carta, no capítulo 1, versículo 10, também estava antecipando. Vamos ver esse versículo só para concatenar aí com Malaquias e João Batista. Veja que está tudo numa mesma sintonia, abençoados. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse seria o tempo em que os perseguidores dos seguidores de Cristo, a verdadeira semente de Abraão, como está registrado em Gálatas capítulos 3 e 4, eles seriam punidos. Agora eu faço a seguinte pergunta: como trazer este contexto para os dias de hoje? Será que isso tudo que está sendo apresentado caberia nestes dias? Claro que não, né, meus irmãos? Porque se fosse nestes dias, perderia totalmente sentido. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Tá aí. Punidos com eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Eu vou explicar agora para vocês o que significa isso. Se havia algo que mexia mais com os judeus, era dizer que a presença do Senhor não estava mais com eles. E a destruição da presença do Senhor e da glória do seu poder era uma catástrofe sem precedentes. Parecem-me ter uma singular propriedade quando aplicados à ruína da nação judaica, pois a presença de Deus era o privilégio peculiar daquele povo, e que eles só poderiam perder por sua maldade e por terem abandonado a aliança do seu Deus. E era justamente isso o que Jesus veio promover através de suas parábolas, porque as parábolas são 27 acusações, são 27 parábolas de acusação contra isto, contra essa quebra de aliança. Esse assunto era muito poderoso entre os judeus para passar assim, lá do primeiro século, na geração de Jesus. Olha o que diz, nós já lemos esse verso aqui, Jeremias, capítulo 23, do versículo 39 e 40 só. Diz ali o texto: por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra duríssima. Vocês entendem aí esse problema de filiação, como é uma constante no Novo Testamento, como também lá no Antigo Testamento já incomodava demais. E em contraste com tudo isto, com aqueles que seriam lançados para fora da presença do Senhor, ou seja, a nação judaica, os seguidores de Cristo, a verdadeira semente de Abraão pela fé, ainda mais ouvindo o que João Batista disse, que até as pedras, se Deus quisesse, filiaria. Os seguidores de Cristo, que se tornaram a semente de Abraão pela fé, seriam o quê? Reunidos, identificados, vindicados, glorificados e aliviados da perseguição na vinda de Cristo, em fogo contra seus perseguidores. Vocês estão entendendo? Veja o que Paulo expressa, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. É um pequeno texto, mas que diz muito. Diz ali, olha, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então a questão, voltando agora a trazer de novo Emineu e Fileto, era também de quê? De identidade. Agora note como Pedro enfatiza isso em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Pedro pediu à sua audiência que se arrependessem, para que Yahvé lhes concedesse um tempo de respiro antes do julgamento vindouro. Ele chamou a atenção deles para Jesus como cumprimento da promessa de Deus a Abraão, assim como a Moisés e a Israel. E observe atentamente o que Pedro completa agora nos versos 22 e 23 de Atos, capítulo 3. Pois Moisés realmente disse aos pais: o Senhor, vosso Deus, vos suscitará da vossa fraternidade um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir aquele profeta será exterminada do meio do meu povo. Pedro, irmãos, deixa claro que aqueles que se recusassem a acreditar em Jesus como Messias profeta não estariam em obediência a Moisés e seriam o quê? Cortados, literalmente, exterminados do meio do seu povo. Agora note cuidadosamente, aqueles que rejeitaram Jesus não são mais chamados de povo. Os seguidores de Cristo seriam o povo. Esta é uma redefinição radical de o povo como pessoas de fé e não de raça. O remanescente de Israel, aqueles que aceitaram Jesus como Messias, e qualquer pessoa e todos que da mesma forma o aceitassem por fé, seriam o povo. Mas aqueles de Israel que o rejeitaram não seriam mais o povo. Essa troca da aliança, é isso que está acontecendo no ano 70. E a ressurreição dos mortos, ela visa justamente essa parte, esse ponto da história. Lá em Romanos, Paulo ensinou que a semente abraâmica da carne não era mais o verdadeiro Israel. Vamos ver essa passagem? São duas passagens em Romanos, no capítulo 2 e no capítulo 9. No capítulo 2, versículo 28, diz ali: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Agora o versículo 6 do capítulo 9. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Em Gálatas capítulo 4, vocês conhecem aquela famosa alegoria, ela fala sobre isso, sobre a filiação de Deus. Quem é a semente escolhida de Abraão? Quem é? É a semente física de Abraão ou a espiritual? Que está saindo de cena qual reino? Da terra, a nação. Está entrando o quê? O espiritual. Então a declaração em Gálatas capítulo 4, versículo 25, que eu separei aqui, ela é enfática. Diz ali, olha, a Jerusalém que agora é e está em servidão com seus filhos. Essa é a Jerusalém escrava. Era o pacto de Israel segundo a carne. E este pacto deveria ser expulso. Como denota agora Gálatas capítulo 4, versículo 30. Olha só que maravilha, irmãos. Estaria. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Em Filipenses capítulo 3, versículo 2, Paulo se dirige à igreja e diz: nós somos a circuncisão. Um contraste e uma afirmação contra quem? Os judaizantes, assim como contra Israel. Meus queridos, até em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19, vou botar esses dois versículos aqui, que também é bastante conhecido por nós. Olha aí, diz ali o texto: porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E que glória é essa? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Até nestes textos, também, creio eu, a questão e a controvérsia também é sobre a filiação de Deus. Paulo disse que a criação ansiava pela manifestação dos filhos de Deus. Então esse desejo ardente de ver e experimentar essa identidade e manifestação não pode ser outra coisa a não ser que havia a controvérsia e dúvida sobre essa questão. Esse aí é o que está havendo lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 19. Lá em Apocalipse também nós vemos isto ao citar que a sinagoga de Satanás, né, a oposição, estava também nas igrejas de Esmirna e Filadélfia. Vamos ver 2 versículos em Apocalipse. Diz ali o texto, estamos usando bastante a Bíblia, é tão bom isso, né, irmãos? A gente não precisa sair da Bíblia para provar nada. Diz ali o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são o quê? A sinagoga de Satanás. O versículo, agora capítulo 3, versículo 9, quase que a mesma coisa. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então, queridos, notoriamente isto só pode estar se referindo ao judaísmo gnóstico do primeiro século. Porque os judeus, na sua raiz, na sua essência, não aceitavam o movimento cristão. Os que foram se chegando foram justamente os judeus gnósticos. Por isso, meus queridos, que a queda do templo, a queda de Babilônia, a cidade onde o Senhor foi morto, seria o sinal definitivo da identidade do verdadeiro povo de Deus. É isto que nós estamos vendo. É isso que está acontecendo. O Senhor traria juízo sobre aqueles que afirmavam ser filhos de Deus, mas que, na verdade, eram rebeldes contra os escolhidos de Deus.
Irmãos, a queda de Jerusalém decidiu a questão sobre quem são os filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. A luta entre os judeus, os mestres judaizantes e os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, percorre todas as epístolas de Paulo. Verdade dessa afirmação, ela não pode ser negada, irmão. E não há dúvida que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 19, uma das questões é a identidade dos filhos de Deus. Vou colocar aqui de novo para refrescar nossa mente. Tá aí, ó. Tá aí. Aqui Paulo menciona Himeneu e depois diz, no entanto, Deus sabe quem são os seus. Paulo estava dizendo que, apesar das afirmações de Himeneu, Deus conhece seus verdadeiros filhos. Assim, o uso de Números, capítulo 16, por Paulo, contém o aviso implícito mais claro de um julgamento iminente sobre os falsos filhos. Assim como Deus deu a Israel um sinal, a destruição de Coré e seus seguidores, que identificou em Números 16 os verdadeiros filhos de Deus, ele estava prestes a dar outro sinal para confirmar a identidade do verdadeiro Israel. Ou seja, Deus destruiria o velho mundo, removendo assim qualquer argumento dos judaizantes, Himeneu e seus seguidores, para não mencionar os judeus que o velho mundo permanecia sendo o foco e a atenção de Deus. Então o argumento dos judaizantes de que Deus havia completado sua obra, de que a ressurreição havia sido aperfeiçoada e incluía ainda o velho mundo, seria definitivamente mostrado como falso. Esse foi, irmãos, o principal e o âmago do debate, do embate entre Paulo, Himeneu, Fileto, e agora eu coloco nesse saco todos os judaizantes gnósticos daqueles dias, que quiseram de alguma forma colocar a nova aliança ainda sujeita ao antigo pacto. Irmãos, e na verdade, se vocês observarem, quem herdou essa herança maldita de Himeneu e Fileto e dos judaizantes é o sistema religioso, que segue uma aliança que parece ser nova, porém travestida da lei de Moisés. Por esta razão, muitos não enxergam o reino de Deus. Então eu chego à conclusão que é impossível que a discussão de Paulo e Himeneu era por causa da natureza da ressurreição. Isso não é verdade. O problema era que o que se originaria se Paulo não saísse em defesa do novo pacto e dos filhos de Deus, que agora não seriam mais uma raça, e sim um povo. Entenderam, abençoado? Bom, irmãos, continuem acompanhando essa série de mensagens, que vem mais coisas muito interessantes por aí, como a que nós analisaremos ali, a próxima a seguir, sobre Daniel, capítulo 7, que aí sim vamos abordar a natureza da ressurreição e vamos provar como ela é vista biblicamente dentro dessa visão midrash, que é a visão do antigo pacto, em que os judeus faziam ali a sua exegese dos escritos bíblicos, e não a do sistema religioso, que descontextualizou Himeneu e Fileto, e hoje os que seguem Himeneu e Fileto, na verdade, são eles. Tá bom, abençoado? Então, eu vou ficando por aqui. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí que me acompanharam até agora. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Eu caminhei na escuridão, buscando uma razão, ouvindo tantas vozes, questionando a verdade e a salvação. Mas encontrei no passado o que muitos não conseguem ver, que as promessas já cumpridas são o que nos fazem renascer. Eu sei que a ressurreição já aconteceu. No fim de uma era o tempo se perdeu. Não é sobre um futuro que ainda vai chegar, mas sobre a história que Deus já veio completar.